Professor Rafael de Oliveira, com imenso prazer que a gente vai dar início aí a correção de algumas questões aí para o concurso do CTSP, tá? Então preparei para vocês 10 questões de processo penal baseadas na banca FGV, questões importantes, questões recentes que vão ajudar vocês, sem sombra de dúvidas, a resolução na prova, tá? Então, procurei trazer questões de um nível mais baixo, de um nível intermediário e outras questões com nível um pouco mais alto. Tudo visando aí a melhor simulação na hora da prova. Tudo bem, mas sempre da banca Fundação Carlos Chagas. Desculpa, FCC não, FGV. Tudo bem? Bom, vamos começando então, vou colocar na tela aí pra gente. Questão de número 1. Tá? Olha aí, ano de 2023, Banca FGV, Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia. Olha só, uma questão para juiz leigo. Tá? Nós temos o juiz concursado, o juiz que faz o concurso para magistratura, e nós temos o juiz leigo que tem menos formalidades. Ele vai ali assessorar, enfim, uma atividade um pouco para dizer muito mais menos formal que a do juiz. Mas vamos lá. Olha só, João, suposto autor de um fato delituoso. Então, João, é importante que a gente saiba e interprete o enunciado, porque sempre vai trazer informações importantes para nós. Então, João, suposto autor de um fato delituoso, e o Ministério Público, eles assinaram uma proposta de acordo de não persecução penal. Pessoal, o NPP, ele está dentro do tema ação penal, a gente precisa estudar ele, que está aí no seu edital. Então, veja, o João e o Ministério Público, eles assinaram essa proposta de ANPP, tá? Até aí tudo bem, a gente sabe que o NPP é um acordo, é um negócio, né? Entre o Ministério Público e o suposto autor do fato delituoso, sem o menor problema. E o juiz, em seguida, recusou a homologação do acordo pactuado. O juiz pode recusar? A priori pode, se ele entender aí que as cláusulas, enfim, não estão razoáveis, não estão de acordo aí, ele pode recusar, beleza. Mas veja, nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, é correto afirmar o quê, pessoal? Dessa decisão do juiz que falou, olha, eu recuso a homologação do ANPP, não cabe interposição de qualquer recurso, né? Só lamento, você não tem o que fazer. Devendo a proposta ser encaminhada diretamente ao PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Letra B, não caberá interposição de qualquer recurso, devendo o Ministério Público dar prosseguimento ao processo penal. Então não há o que fazer, pessoal, é isso que a banca quer saber. Não há o que fazer, o juiz recusou a homologação. Quem se sentir prejudicado não tem o que fazer? Letra C, caberá interposição de recurso em sentido estrito, nosso famoso rese. Letra D, caberá interposição de embargos de nulidade. Estranho essa, hein? E letra E, caberá interposição do recurso de apelação, pessoal. Então veja que um recurso, a priori, me parece que vai ser cabível. Cabe a gente a estudar aí o que diz a jurisprudência e a doutrina, além da lei seca. Não é possível que uma decisão que o juiz que resolva não homologar esse acordo não tenha recurso. Então dá uma olhada aí pra gente. Artigo 581 do Código de Processo Penal. Ele vai trazer as possibilidades do rese. Ah, professor, mas não cai recurso na minha prova. Mas cai a NPP. Está dentro de ação penal. Então veja aí, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, inciso 25, pessoal, que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28 desta lei. Existe previsão expressa aí para o ANPP, e foi incluso ali essa possibilidade de recurso em sentido estrito, o juiz não queira homologar esse acordo. Então pronto, acabou.
vamos poder entrar com reze. Tá? Então, nosso gabarito aqui é a letra C de casa. Pessoal, não se esqueçam isso e levem para a prova de vocês. Então, já falamos aí, olha só, 581, inciso 25, e eu queria relembrar algumas coisas para vocês de recurso de ANPP. Olha só o parágrafo 4. Para a anulação do acordo do ANPP, será realizada uma audiência no qual o juiz deverá verificar, olha, esse acordo foi voluntário ou foi imposto? Tem que ser voluntário, por meio da oitiva do investigado, na presença do seu defensor. E, além disso, ele vai analisar a sua legalidade. Se o juiz entender que não estão presentes esses requisitos, ele não vai homologar, pessoal. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no ANPP, ele vai devolver os autos ao Ministério Público. Olha a ANP, pegue os autos novamente e reformule essa proposta. Essa que chegou aqui para mim, eu não vou homologar, com concordância do investigado e do seu defensor. Homologado judicialmente o ANPP, o juiz vai devolver os autos ao ANP. E cuidado, a execução do ANPP vai ocorrer no juízo de execução penal. O juiz poderá recusar a homologação que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada essa adequação que ele pediu. Olha, mandei readequar, não readequou, eu não homologo. Pronto, cabe reze. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao MP para análise da necessidade. Olha, precisa complementar as investigações, eu preciso ou posso oferecer denúncia para o Ministério Público e a vítima será intimada dessa homologação e do seu descumprimento. Cuidado, a vítima é intimada tanto da homologação quanto do descumprimento. Descumpridas quaisquer condições do ANPP, o MP deve comunicar ao juízo para fins de sua rescisão. E aí, olha, descumpriu o ANPP, acabou o acordo, vou oferecer denúncia. Um abraço para você. O descumprimento do ANPP pelo investigado poderá ser utilizado pelo MP como justificativa. Cuidado com esse parágrafo 11, cai muito. Então, não cumpriu a ANPP, o Ministério Público pode falar, também não te ofereço a suspensão condicional do processo. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não podem constar na certidão de antecedentes criminais. E cuidado, tem uma exceção. Para um único fim, pode. Para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º desse artigo. Cumprido integralmente o acordo de ANPP, o juiz declarar extinta a punibilidade, acabou o processo. No caso de recusa por parte do MP em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28. Beleza? Então, nosso gabarito aí é a letra C. Mais algumas dicas aí para vocês. Judiciário não pode determinar, olha, Ministério Público, realize o ANPP. Tá? É competência exclusiva do MP a possibilidade de oferecimento de ANPP, não podendo o Judiciário determinar que o acusador oferte obrigado. Tá? Veja, nesse julgado, o impetrante havia sido denunciado por corrupção ativa, tendo o NPF se manifestado pela impossibilidade. Tá? Aí no TRF4, no habeas corpus foi indeferido, e no STJ, a defesa alegou que seria possível a intervenção do Poder Judiciário na ausência de fundamentação idônea por parte do MPF para não oferecimento do ANPP. Colou isso aí? Olha aí. O ministro Ribeiro Dantas disse que as regras de processo penal foram respeitadas à época da denúncia, quando o ANPP sequer existia no processo penal. Então, o MPF expôs de forma satisfatória os motivos para considerar que a celebração do acordo no caso concreto não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Tudo bem? Beleza?
Acabamos, questão de número 1, letra C de casa. Questão de número 2, TJ Bahia, conciliador. Olha aí, mesmo João, né, cometendo vários delitos. O João, ele é investigado pela suposta prática do crime de furto, artigo 155, mas é um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Esse furto qualificado, ele vai ser investigado, essa ação vai acontecer por meio de uma ação penal pública incondicionada. Alguém tem alguma dúvida disso? Ou você acha que a gente vai ficar esperando a vítima oferecer queixa-crime? Claro que o Estado tem interesse em investigar isso aí. Ação penal pública incondicionada. Preenchidos os requisitos legais, o MP celebrou com João um ANPP que foi devidamente homologado pelo juízo competente na persecução penal pré-processual. Então veja, foi feito um ANPP. Nesse cenário, se caracteriza exceção ao seguinte princípio da ação penal pública. Olha que questão interessante, cobrando princípios da ação penal pública. Nós sabemos que vigora como regra o princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público tem que oferecer ação penal, mas existem exceções onde nós vamos ter uma mitigação de alguns princípios. Então a questão quer saber exatamente isso. O ANPP, ele é exceção a qual desses princípios? Eu até falei para vocês aqui, já me adiantei e já falei. Então olha aí, é a intranscendência, pessoal. O que tem a ver isso aqui com intranscendência da pena? A pena não pode passar da pessoa do condenado, nada a ver. É a indisponibilidade, é indisponível a ação penal, é obrigatória a ação penal. A indivisibilidade que vigora na ação penal privada, se eu ofereço queixa-crime contra A, e sabendo que foi A, B e C, eu tenho que oferecer contra B e contra C, é indivisível. Ao contrário da ação penal pública, que eu tenho a divisibilidade. E a letra é a oficialidade, né? A ação penal pública é oficial, também não tem relação. Então veja aí, o nosso gabarito realmente é a letra C de casa novamente. Segundo o princípio da obrigatoriedade, havendo justa causa e estando todos os requisitos preenchidos, o MP não pode se bancar de louco e falar, não vou oferecer. É obrigado a oferecer a denúncia, não tem conversa. Trata-se de um dever e não de uma faculdade. Não há que se falar em um juízo discricionário sobre a conveniência ou oportunidade. Não, você vai oferecer. Então, temos a regra, como sempre, no direito, e temos a exceção. Então, o ANPP é uma exceção ao princípio da obrigatoriedade. Temos mais exceções? Temos, olha só, o acordo de colaboração premiada, né, o MP oferece aí um benefício ao não oferecimento da denúncia, também é uma exceção a esse princípio da obrigatoriedade. Então, veja, concluindo, o ANPP é uma exceção a essa obrigatoriedade, né? Temos também aí a transação penal, lá na Lei 9.099, né? Também é uma exceção. Então, te dei 3 exemplos aí de exceções desse princípio. Então, letra A, errada, intranscendência não tem nada a ver, a ação deve ser proposta perante o provável autor do delito. Letra B, também errada, pela indisponibilidade, o MP não pode desistir nem da ação, nem do recurso. Então, entrou com a ação, ele não pode desistir da ação e nem pode desistir do recurso. Letra C, havendo justa causa e as demais condições da ação, o MP é obrigado a oferecer denúncia. É o que nós chamamos aí de obrigatoriedade, uma outra coisa é a obrigatoriedade mitigada. Quando o MP, ele pode usar medidas alternativas ao processo penal, como, por exemplo, a transação penal,
o termo de ajustamento de conduta no caso dos crimes ambientais. Olha, eu não vou oferecer denúncia contra você, eu vou te dar uma chance, você vai assinar um TAC, termo de ajustamento de conduta em um crime ambiental. E aí, você não vai responder uma ação, claro, se você cumprir o que eu te prometi. Letra D, indivisibilidade. Eu já expliquei para vocês, o ofendido ele tem de ingressar contra todos os indivíduos no fato criminoso. Ele não pode escolher, olha, eu vou entrar contra A, contra João, mas eu vou deixar para lá contra Marcos. Eu gosto do Marcos, ele me ofendeu, mas eu vou deixar o Marcos para lá. Se o fizer, haverá renúncia, e esse instituto vai se estender a todos os coautores do fato. Oficialidade. A legitimidade para a persecução penal recai sobre os órgãos do Estado. E isso vale tanto para a fase pré-processual, na fase de inquérito, quanto para a fase de ação penal. Tudo bem? Então, o nosso gabarito, letra C. Olha, pessoal, questões, nível tá alto, tá? Olha aí, oficiosidade. Nas ações penais públicas incondicionadas, as autoridades são obrigadas a... Isso aqui, muito cuidado. Não confundam oficialidade com oficiosidade. A banca pode querer te dar uma rasteira aqui. Oficiosidade quer dizer que nas ações penais públicas incondicionadas, as autoridades são obrigadas a agir de ofício, independente de provocação do ofendido ou da vítima. O processo anda de ofício. Certo? Não confundam. Então, 1A, vou até colocar aqui, ó, 1C, 2C, por enquanto. 2C. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Vamos de novo. Fiz confusão. 1, letra C, 2, letra C. Não tem tracinho. Aí. 3. Juiz federal substituto. Olha o nível, ó. Subindo a ladeira, pessoal. Vamos treinar forte para que o jogo seja fácil. Mateus ofereceu queixa-crime contra João, alegando supostamente que o querelado, eu tenho o querelante e tenho o querelado, juntamente com o Tiago, teria feito postagens nas redes sociais. Acabamos de falar disso aqui. Então, olha, Mateus, ele ofereceu queixa-crime contra João, mas ele falou, olha, João estava junto com o Tiago, né? Mas ele ofereceu somente contra João, pessoal. Ele pode fazer isso numa ação penal privada? É isso que a questão quer saber da gente. Afirmando ser o querelante corrupto, você é um corrupto, você é um fraudador, Mateus, você é um vagabundo. Beleza? Diante da hipótese errada, é correto afirmar que o crime de injúria e a queixa-crime deverá ser rejeitada ante o princípio da indivisibilidade, embora sem que haja extinção da punibilidade de João. Então, a queixa-crime deve ser rejeitada, tudo bem. E João, eu posso entrar com a ação novamente contra João? É isso que a questão está dizendo. Veja, B, a calúnia e a queixa-crime devem ser rejeitadas ante o princípio da indivisibilidade, embora sem que haja extinção da punibilidade de João. Primeiro ele quer saber qual o crime, né? Então nós temos que saber se é injúria, se é calúnia. Então veja, ele disse que o Mateus era corrupto e fraudador de licitações, né? Isso é calúnia, pessoal? Isso é injúria ou isso é difamação? Para ser calúnia eu tenho que definir um crime específico, né? Que ele teria comunicado. Olha aí. Injúria, e João deverá ter extinto a sua extinção de sua punibilidade, ante o princípio da indivisibilidade. Calúnia, e João deverá ter extinto a sua punibilidade, ante o princípio da indivisibilidade. Injúria e a queixa-crime deve ser rejeitada, com possibilidade de futuro ajuizamento contra o Tiago. Pessoal, uma coisa é fato, se ele entrou só contra um e não entrou contra o outro, acabou, ele está renunciando contra os dois, acabou.
E veja, eu não posso dizer que não há extinção contra João. Ele vai dançar na sua pretensão de eventual ter um dos seus acusadores condenados, tá? Acabou. Então eu posso tirar a letra A, a letra B. Ficamos para decidir e a letra E, com a possibilidade de futuro ajustamento contra João. Ficamos entre a C e a D. Isso é injúria ou é calúnia, pessoal? Cuidado, pessoal. O crime é de injúria, tá? Para ser calúnia, eu tenho que falar: João, você roubou o nosso apartamento. Você roubou aquele veículo. Eu tenho que especificar o fato criminoso. Não foi o caso da questão. Por isso é injúria, né? Eu tive uma ofensa à dignidade e ao decoro, mas não houve imputação de um fato criminoso. Não posso falar: Rafael, você é um fraudador. Rafael, você é um roubador. Qual que é o fato típico? Eu preciso especificar. Contudo, sabidamente, a conduta foi praticada por João e Tiago em concurso de pessoas. Mas veja aqui, ele ofereceu a queixa-crime apenas em relação ao primeiro. Então, por força do princípio da indivisibilidade, deverá ocorrer a extinção da punibilidade, conforme o artigo 107, inciso 5. Considerando-se que a desistência de oferecer a queixa se estende a João, é o que diz o artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos coautores, a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Acabou. Dançou. Mateus dançou. Tudo bem? Olha aí, ó. Qual a consequência ao respeito da indivisibilidade? Se ficar demonstrado que a omissão, olha, eu não entrei contra Mateus, foi voluntária, acabou. Houve renúncia, extinção da punibilidade. Pode até não saber que o outro cometeu o delito, né? Mas aqui foi voluntária. Olha o que vai dizer o artigo 107. Extingue-se a punibilidade pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão, e cuidado, o perdão é ato bilateral. Eu tenho que oferecer o perdão e a parte tem que aceitar nos crimes de ação penal privada. 2. Se ficar demonstrado que a omissão de algum nome foi involuntária, então, nesse caso, o MP deverá requerer: opa, vem aqui, querelante, faça um aditamento da queixa-crime e inclua os demais autores e partícipes que ficaram de fora. Tudo bem? Aí nós vamos ter o seguinte: se o querelante faz o aditamento, o processo continua normalmente. Se o querelante se recusa expressamente ou permanece inerte, o juiz deverá entender que houve renúncia, artigo 49, e deve extinguir a punibilidade em relação a todos. Certo? Então, aqui, pessoal, eu nem vou me alongar, porque já ficou mais do que comprovado que Mateus ele não ofereceu em relação ao outro porque ele não quis. Tá? E veja, não há maiores detalhes pormenorizados sobre a prática da conduta imputada a Mateus para dizer que foi calúnia. Não basta ser genérico assim. Portanto, temos que o crime é de injúria. Certo? Olha aí. Não oferecida a queixa-crime contra todos os supostos autores ou partícipes da prática delituosa, a ofensa ao princípio da indivisibilidade. E isso vai implicar a renúncia tácita ao direito de querela. Olha só, temos o querelante e o querelado, o direito de querela, cuja eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos quantos alegadamente hajam intervidos no cometimento da infração penal. Beleza? Show de bola. 4, uma questão grandinha. Vamos lá, vamos imprimir uma marcha aqui. Em 2018, após ter ingerido 5 latas de cerveja, João novamente, deitou-se em sua cama e rapidamente adormeceu. Contudo, por volta de 4h30, o seu enteado de 9 anos de idade o acordou afirmando que estava com fome. João, pessoa hipossuficiente economicamente, não dispunha de gás canalizado, de forma que o agente acendeu uma pequena fogueira e cozinhou um macarrão para o seu enteado. Olha, ele agiu de maneira correta a priori. Em seguida, enquanto a criança se alimentava e ainda sob efeito do álcool, aí está errado, estava cachaçado, né? João voltou a dormir e largou a criança lá. João.
Ato contínuo, a criança acabou por esbarrar na fogueira e, em razão das chamas, a criança veio a falecer. Infelizmente, acontece. A Delegacia de Polícia da localidade deflagrou uma investigação sobre fatos e João, no relatório final, acabou sendo indiciado pelo crime de homicídio, mas homicídio culposo. Contudo, o Ministério Público, em junho de 2019, no último dia do prazo legal para oferecimento da denúncia, manifestou-se no sentido de, olha, vou arquivar o inquérito policial. Há argumento de que João sofreu o efeito da conduta é tão gravoso que é desnecessária a aplicação da pena. Existe isso? Obviamente que existe, tá? Tornou-se desnecessário. Aconteceu isso com uma atriz da Globo, a Cristiane Tornoni. Ela deu ré no carro dela e, sem querer, ela acabou matando um filho dela que estava atrás do carro. Olha que coisa bizarra, né, pessoal? Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que, em havendo a promoção de arquivamento do inquérito policial, olha, o Ministério Público pegou essas informações e falou, olha, eu acho que é caso de arquivamento. Vamos ver. O juiz, enquanto fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, poderá remeter, olha, eu discordo desse pedido de arquivamento, vou mandar para o PGJ. E esse vai decidir, e aí até aqui estava tudo bem, olha só. Até aqui ele pode fazer o artigo 28. Antigo artigo 28, porque agora mudou, né? Mas a questão é de 2023, mas ela ainda está cobrando a sistemática anterior, porque a sistemática atual está suspensa por força de liminar. E aí, olha o erro, podendo determinar que o membro da instituição, o mesmo membro que ofereceu, o promotor que ofereceu, pediu o arquivamento, olha, o PGJ vai falar para ele, você vai oferecer denúncia. O PGJ pode fazer isso? Não pode fazer isso. Errado. O Ministério Público tem independência funcional, o promotor não pode ser coagido a agir contra as suas razões, não pode. O juiz somente pode a ela se opor em caso de flagrante ilegalidade. No caso concreto, ausente o requisito suplicitado, caberá ao juiz homologar. O juiz está obrigado, pessoal, a aceitar o pedido de homologação do Ministério Público? Obviamente que não, considerando ser este titular da ação penal pública. Não. Ele discorda, ele vai aplicar o 28, vai mandar para o PGJ, acabou. O juiz, enquanto fiscal da obrigatoriedade da ação penal pública, poderá remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que vai decidir sobre a matéria. Aqui, tudo bem, é o PGJ que vai decidir o que ele vai fazer. Se ele vai designar outro promotor, e aí, cuidado. Se ele designa outro promotor, olha, você vai oferecer a denúncia. Isso é diferente da situação anterior. Aí esse procurador tem que oferecer a denúncia. Por quê? Porque ele atua como longa-manos do PGJ. O que é isso, professor? Que diabo que é isso de longa-manos? É como se fosse a extensão da mão do procurador. Ó, na verdade seria o procurador, mas você vai atuar em meu nome. Não há ilegalidade. Ou o PGJ pode falar, olha, eu acho realmente que é caso de arquivamento. E aí o juiz não pode fazer nada, a não ser arquivar. Dê a homologação pelo juízo competente e surge a possibilidade jurídica da família da vítima ingressar com uma ação penal subsidiária da pública. Com certeza não. Olha, não há desídia nenhuma do Ministério Público. Eu só posso falar em ação penal privada, subsidiária da pública, se houver desídia do Ministério Público. Aqui não houve desídia nenhuma. A homologação pelo juízo competente e a família da vítima poderá recorrer ao TJ, o qual está vinculado ao magistrado. Não existe essa possibilidade. Então, nosso gabarito realmente, aqui tudo indica, é a letra C novamente. Tá? Então, parece que só me deu letra C até agora. Vamos ver a C, a 3. A 3 é C, meu irmão, incrível, 1, 2, você já fica bolado na hora da prova, né? 1C, 2C, 3C, 4C, que loucura, hein?
Então veja aí, ó, artigo 28, antes do pacote anticrime. Se o MP, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento ou qualquer peça de informação, declarar perfeitamente improcedente e aí ele vai fazer a remessa do inquérito ao PGJ. E olha aí as opções. E este vai oferecer a denúncia, ele mesmo pode oferecer, primeira opção, ou ele vai designar outro promotor. Aquele não quer oferecer, eu não posso obrigar ele a oferecer. Eu vou oferecer, vamos falar para outro. E aí esse outro, ele não pode falar, não vou oferecer. Você tem que oferecer porque o seu chefe está mandando, o PGJ. Ou o promotor pode falar, olha, eu acho que é caso de arquivamento mesmo. E aí o juiz, segura essa bronca, juiz, não tem o que você fazer. Cuidado que depois nós tivemos a mudança legislativa e esse novo dispositivo está com eficácia suspensa. Na prática a gente ainda utiliza o antigo. Tá? Então aqui eu nem vou perder tempo porque eu já expliquei todas as alternativas aí para vocês. Ó, a letra E, não cabe recurso, tá? Também não cabe ação penal privada porque não houve desídia. Pedir arquivamento não é a mesma coisa que desídia. Não é a mesma coisa. Cuidado. Olha aí como é que ficou a redação do 28 depois do PAC. Ordenado o arquivamento do inquérito policial de qualquer outros elementos informativos, os órgãos do MP vai comunicar à vítima, ao investigado. A grande diferença é essa. Agora o arquivamento fica dentro do Ministério Público. O juiz não se mete mais no arquivamento. Então ele vai comunicar à vítima, o investigado, a autoridade policial e vai encaminhar os autos para a instância de revisão ministerial, para fins de homologação na forma da lei. Beleza? Questão 5, até agora só letra C, hein, pessoal? Sobre prisão, vamos fazer umas questões sobre prisão. Sobre a prisão e medidas cautelares, assinale a alternativa a seguir. Juliana, mãe de 2 anos, de Felipe, de 2 anos, e Eduardo, ela tem 2 meninos, um de 2 e outro de 4. Né? Não terá o benefício da prisão domiciliar se considerada definitivamente por tráfico, se for condenada. Então, cuidado com essa questão, ela é delicada. Olha só, prisão domiciliar é uma coisa, tá? Mas cuidado, o grande X dessa questão, e ela é maldosa por isso, é porque ela foi condenada. Não é prisão preventiva que vai ser transformada em domiciliar. Ela foi condenada por tráfico em regime fechado. Cuidado, hein? O tempo de prisão preventiva cumprida por Sérgio deverá ser detraído na sentença penal para os fins de determinação de regime inicial de cumprimento de pena e aplicação de benefícios processuais. Pessoal, a detração de pena, tudo bem, né? Ele ficou preso preventivo 2 anos, nós vamos ter direito à detração aí no quantum de pena. Mas veja, a detração ela tem a ver com o fim de regime inicial de cumprimento e para aplicação de benefícios processuais penais. Item 2 está errado e o item 1 também está errado, eu vou falar para vocês. Rita, com quadro aparente de esquizofrenia, ela poderá ser internada provisoriamente diante da prática de um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, para que aí a gente faça a perícia para realizar a sua imputabilidade. Me parece que essa aqui está correta, tá? Então vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó. Cuidado, vamos lá para a letra 1, né? Vamos explicar ela com calma. Aqui ela está dando como correta. Vamos tentar entender o que quis dizer. Olha só. A questão ela tenta confundir prisão domiciliar enquanto prisão provisória e prisão definitiva. A gente precisa separar prisão provisória e prisão definitiva. Olha só. De fato, a prisão domiciliar como prisão provisória, ela prevê essa possibilidade da mulher gestante ou mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência, e cuidado, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, e não tenha sido contra o seu filho dependente. É o caso da questão? É o caso da questão.
Ela cometeu tráfico de drogas, não é um crime com violência ou grave ameaça. Olha aí, ó, tráfico de drogas. E nem foi contra os meninos, artigo 318A do CPP. Todavia, a questão traz condenação definitiva por tráfico de drogas em regime inicial fechado. Então veja, a lei de execução penal ela vai trazer outros requisitos mais gravosos. Então ela não tem direito aqui, eu fiz uma leitura errada, né? Ela não terá o direito à prisão domiciliar se condenada, tá certo, pessoal. Peço desculpas aí para vocês, ó. Tá certo. Agora sim, eu entendi. A priori, o item 1 está correto. Olha aí o que vai dizer a LEP. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular, regime aberto, olha só, ela foi condenada em regime fechado. Condenado maior de 70 anos, condenado cometido por doença grave, condenado com filho menor ou deficiente físico ou mental, e condenada gestante. Ok? Não é o caso dela, ela foi condenada no regime fechado, ela não tem direito. Não vem querer jogar essa que não vai colar. 2. Olha só. A partir da previsão legal que o período de prisão provisória, nela, provisão provisória é gênero, da qual a preventiva é espécie. Devemos descontar o total de pena, artigo 387, parágrafo 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Olha aí. Qualquer prisão processual deverá ser detraída da pena imposta. Não importa o local de seu cumprimento, se é cadeia, se é hospital, se é domicílio, ok. Devendo, portanto, a decisão ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Assim, mesmo tempo que o indivíduo ficou em prisão domiciliar, também deverá ser detraído o total de pena. Mas cuidado, pessoal, cuidado. A detração, tá? Ela não impacta a determinação do regime inicial e aplicação de benefícios processuais, tá? Tá errado essa questão, cuidado com isso, tá? O que o 387, parágrafo 2º, está dizendo? Ele estava lá no regime fechado, mas aí ele detraiu 2 anos, aí nós vamos diminuir a pena, né? Uma coisa. Mas o regime inicial de pena não vai ser alterado. Não há como ser alterado. Por isso que está errada essa questão. E a 3, olha só, também está errada. O erro reside no fato de possibilitar a internação provisória antes mesmo de haver uma perícia apurando a imputabilidade. Isso é impossível, tá? Peço vênias aí para vocês. Eu tinha me confundido. Eu não posso internar alguém provisoriamente, mesmo quando antes de haver uma perícia apurando a imputabilidade. A internação provisória somente é possível quando já houver conclusão dos peritos pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Está lá no artigo 319, inciso 7º. A internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem. Então a questão me derrubou aqui, né? Eu passei com o olho rápido nela. Veja que ela quer internar o cara antes dessa conclusão, se ele é imputável ou inimputável. Pode? Não pode. Então vamos voltar lá na questão. O único que está certo é o item 1. Questão excelente. Então, 1C, 2C, 3C, 4C, 5A. Certo? Questão excelente. 6. Técio teve sua medida cautelar prisional substituída por recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, o que foi deferido no curso da ação... Peraí, vamos devagar. Técio teve sua medida cautelar prisional, então ele recebeu uma medida cautelar e essa medida foi substituída por um recolhimento. Olha, questão de juiz, hein, pessoal? Olha o nível. Foi substituída por recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga. O que foi deferido no curso da ação penal em que foi acusado como tráfico de drogas? Bom, ele foi acusado de tráfico.
A ação penal foi julgada procedente, ele foi condenado. Teste foi condenado a uma pena de reclusão de 7 anos de reclusão em regime fechado. Diante dessa hipótese, com fundamento no STJ, é correto afirmar que o período de recolhimento obrigatório noturno, é isso que ele quer saber, o período em que o Técio ficou recolhido noturno e nos dias de folga, questão jurisprudencial, pode aparecer na tua prova, hein? FGV adora jurisprudência. Será que esse período que ele ficou recolhido noturnamente não pode ser utilizado na detração da pena, em razão do princípio da legalidade e ante a ausência de disposição sobre a detração em casos de cautelares diversos da prisão? Será mesmo, pessoal? O STJ julgando hoje do jeito que está, assim, né? Eu não vou falar que eu sou contra nem a favor, mas eu vejo que em alguns momentos há uma extrapolação pró-condenado. Isso é óbvio. Em que homenagem aos princípios da proporcionalidade do non bis in idem poderá ser utilizado na detração da pena, desde que haja monitoramento associado ao cumprimento da cautelar pessoal. Deve ser reconhecido o período a ser detraído da pena privativa de liberdade e de medida de segurança, porque comprometeu o status libertátis do acusado, bem como pela expressa previsão legal. Admite parcial detração da pena, olha, um pedaço, ou seja, somente será possível a contagem dos períodos legislativos dos dias de folga, não se computando o repouso noturno para fins de detração, ante a ausência de grau significativo de privação de liberdade. Então o cara não ficou totalmente preso, é isso que a questão está dizendo. Como é que eu vou detrair? Meio nada a ver, né? Pode ser utilizado na detração da pena, sendo que as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para a contagem da detração. Se no cômputo total remanescer período menor que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. Tá? Olha o que o STJ decidiu aí em tema repetitivo. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertátis do acusado, deve ser reconhecido como período de detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em razão dos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. Tá? Porque ele já está, né, seria 2 vezes puni-lo ele. Olha, você vai vir aqui dormir aqui à noite e mesmo você não vai ganhar detração, non bis in idem. O monitoramento eletrônico associado à atribuição do Estado não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas, não se justificando distinção de tratamento ao investigado, o qual não é determinado e disponibilizado aparelhamento. Então, não é requisito o monitoramento eletrônico. As horas de recolhimento domiciliar noturno e os dias de folga devem ser convertidas em dias para a contagem da detração da pena. Se no cômputo total, olha aí a letra E, ó, remanescer período inferior do que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. Gabarito letra E, tá? Então voltamos aqui onde nós estávamos, 5A, 6 letra E. Beleza? Então, questão aí tranquila, tá? Eu também aqui, ó, aqui tá repetindo o que a gente já explicou, tá? O julgado queria saber exatamente essa questão. Vale o período de detração e tem essa ressalva no final, ó. Se no cômputo total remanescer período menor que 24 horas, se tivermos uma fraçãozinha de dia a detrair, nós vamos desprezar isso, tá? Julgado de 2022, hein, pessoal? Olha só, ó, 2022. 7. Roberto, preso pela suposta prática de um crime, ele foi apresentado a um juiz de direito que analisou o caso concreto e o juiz foi lá e decretou uma das medidas cautelares diversas da prisão. Pessoal, põe na sua cabeça que a prisão é exceção no Estado Democrático de Direito. Eu vou prender alguém excepcionalmente. Se eu puder decretar antes disso uma medida cautelar diversa da prisão, assim que eu vou fazer.
Então veja, essa questão aqui, o Manual de Gestão para Alternativas Penais, ao abordar esse tema, ele reproduz o artigo de 319. Então a banca quer saber o que o 319 fala para a gente. Assinale a alternativa que corresponde a uma dessas medidas. Basicamente é isso que a questão quer saber. Quer saber se você sabe quais são as medidas cautelares diversas da prisão. Pessoal, é uma medida cautelar, perda de bens e valores? Lá no 319, prestação de serviço à entidade pública credenciada, comparecimento periódico em juízo, prisão domiciliar ou prestação de serviços à comunidade. Bastava saber aí o artigo 319. São medidas cautelares diversas da prisão, comparecimento periódico em juízo. Tem aqui? Tem. Letra C. No prazo e nas condições fixadas pelo juiz. Olha, você tem que ir lá e informar. O que você está fazendo, meu filho? Você está trabalhando? Né? Você mudou de casa? Você tem que me informar. Está aí. Proibição de acesso à frequência em determinados lugares, quando por circunstâncias relacionadas ao fato. Então você não vai aparecer em boteco. Esquece, cachaceiro. Não quero te ver em boteco. Beleza? Olha o inciso 2. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando por circunstâncias relacionadas ao fato. Então, ó, medida protetiva aí, parecido, né? Tornozeleira eletrônica, não chegue perto da mulher. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado acusado tenha residência fixa e trabalhos fixos. Suspensão do exercício da função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando ele se utiliza dessas facilidades para cometer infrações penais. Então, vocês têm que ter isso na ponta da língua. 319, quais são as medidas cautelares diversas da prisão? Nosso gabarito aqui é letra C. Tudo bem? Então, vamos voltar lá onde a gente estava, 7C. Quem queria chutar todo o gabarito em uma letra só e marcou tudo C, não vai mal nessa prova aqui nossa não, tá? Beleza. Temos mais aí, ó. Internação provisória do acusado, nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, mas não é sempre, pessoal, é isso que vocês precisam entender. Eu preciso que o perito analise e verifique, olha, aquele cara ali é imputável. Não aconteceu lá com o procurador do estado de São Paulo que agrediu a mulher? Todo mundo ficou louco, inclusive eu com o cara. Depois chegou a notícia que o cara era inimputável, o cara é maluco. Ah, isso é um prêmio. Pessoal, não é um prêmio. A lei garante, ele não pode responder uma ação penal, ele é doente. Não é nenhum benefício, é o que a lei diz, tá? É reprovável, é bizarro que alguém tenha deixado aquele cara trabalhar. Doente, mas, enfim. Ou semi-imputável, risco de reiteração. Fiança nas infrações que admitem para assegurar o seu comparecimento aos atos do processo. Evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. E para terminar, monitoração eletrônica. A letra A está errada porque traz uma espécie de pena. A B e E também trazem penas restritivas de direito, além do que a letra da lei fala em entidades públicas, não fala em credenciadas. Olha o pega quando a banca quer ser malvada, né? Então vamos voltar aqui, ó. Prestação de serviço da entidade pública credenciada? Não. Entidades públicas. Olha que maldade da banca. Letra D, prisão domiciliar. Isso é uma medida substitutiva da prisão preventiva, pessoal. Artigo 318. Não está no 319. Olha aí. Poderá substituir o juiz da prisão preventiva para domiciliar quando o agente for maior de 80. Olha como é diferente o 318 lá para a LEP. Aqui ele tem que ser maior de 80. Extremamente debilitado por motivo de doença grave. Imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Gestante. Mulher com filho de até 12 anos de idade completos. E homem, caso ele seja o único responsável pelo cuidado dos filhos de até 12 anos de idade incompletos.
Beleza? Artigo 318. 8. Olha só que interessante. A implementação ou a execução da captura em flagrante deve, uma prova de oficial de justiça. Então eu estou na rua e acontece uma situação flagrancial. Acaba de furtar uma mulher ali, eu estou vendo. Se eu não for agente de segurança pública, eu não devo fazer, eu tenho opção ou não de prendê-lo em flagrante, né? Mas se eu for, eu devo prendê-lo. Claro que se isso não for causar, se for seguro eu agir, né? Eu não vou agir se for algo temerário, não. Cuidado com isso. Policial é polícia sempre? Desde que a vida dele esteja preservada. Cuidado. Então veja, essa prisão em flagrante, ela deve ser feita no horário de emanação da luz solar, quer dizer que à noite eu não posso prender ninguém em flagrante. É isso? Claro que não. Deve ser feita em 5 horas e 20 horas da manhã, deve ser feita em 6 horas e 20 horas, deve ser feita em qualquer momento, não tem essa, ele está em situação flagrancial, acabou. Não venha com essa papo, eu vou respeitar aí o período noturno. Não existe isso não, pessoal. A prisão está em flagrante, está acontecendo o crime. Acabou. Inclusive se for dentro de casa. Digo mais. O homem está batendo na mulher dentro do apartamento, 2 horas da manhã. Eu não posso prendê-lo em flagrante? Não interessa se é casa dele. Ele está em situação flagrancial. Ok? A Constituição Federal me permite essa prisão. Artigo 301 e artigo 302, tem que saber de cabeça. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Foi o que eu falei. Considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la, flagrante próprio. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em qualquer situação que faça presumir autor de infração, flagrante impróprio. Flagrante presumido, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos que o façam presumir ser ele o autor da ação. Olha aí, ó, gabarito só pode ser letra B, tá? Agora, diferentemente, pessoal, da situação que eu falei, se eu for prender aquele cara, mas por força de um mandado de prisão. Aí eu não vou invadir a casa dele. Eu vou bater lá na porta dele e falar, olha, eu quero te prender, eu tenho um mandado de prisão. Mas eu não vou entrar na sua casa, vou esperar o dia amanhecer para eu cumprir essa ordem. Aí eu tenho que respeitar. A prisão em flagrante não tem essa conversa. Não tem essa conversa. Ela é exceção. Tá? Não errem isso mais. Olha aí, ó. Para os casos em que se requer mandado, como por exemplo no mandado de busca e apreensão, né? A apreensão só pode ser cumprida entre 5 horas e 21 horas. Né? Inclusive porque é crime. A lei de abuso de autoridade tipificou e estipulou um horário, quem cumpre mandado de busca e apreensão após as 21 ou antes das 5. Agora, nessa questão, já não existe limite de horário, dia ou lugar, porque nós estamos diante de uma situação flagrancial. Pessoal, flagrante é flagrante, acabou, não preciso de mandado para cumprir esta prisão. Beleza? Letra D. Questão 9. Durante o inquérito policial, Bernardo, que é advogado de Júlia, a Júlia foi indiciada pela suposta prática de crime de roubo. Esse advogado foi impedido pelo Delta. O Delta falou, Ele pediu para ver as provas já produzidas e já documentadas no inquérito. Já estavam dentro do inquérito. O delegado, o senhor fez aí uma quebra de telefônica, o resultado já está nos autos. Eu quero dar uma olhada. O delegado fala para ela, não. Não vai ver. Ele pode fazer isso, pessoal? Letra A. Agiu bem o delegado, porque o inquérito é sigiloso. Claro que não, né, pessoal? O inquérito, como regra, ele é sigiloso, mas existem exceções e essa é uma exceção. Agiu mal o delegado. De acordo com o enunciado de súmula vinculante, o delegado de polícia é obrigado a permitir o acesso a todos os elementos, mas desde que já documentados no inquérito. Contudo, o delegado pode deixar de exibir a diligência em caso de curso ainda não documentado.
Correto. Se essa interceptação ainda não tivesse sido juntada aos autos, ele não precisa mostrar, porque senão perde o sentido. O advogado vai saber do que eu estou investigando, ele vai lá e vai contar para o acusado. Não vai ver, aí não. Agiu bem o delegado, visto que somente Júlia poderia ter acesso aos autos do inquérito, inclusive os elementos decorrentes de diligência em curso, ainda não documentados. Cabe à autoridade policial decidir fundamentalmente se vai permitir ao advogado o acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito. Portanto, agiu bem o delegado de polícia. Agiu mal o delegado, visto que o advogado ao advogado é sempre permitido aos elementos já documentados no IP. E todos os elementos decorrentes de diligência em curso, ainda que não documentados? Não, né, pessoal? Claro que não. Aqui é letra B de bola, agiu mal o delegado. Olha aí que vai dizer sobre o vinculante 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão de competência de polícia judiciária que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Olha aí, súmula vinculante 14. Então, em regra, o inquérito é sigiloso, mas esse sigilo é um sigilo mitigado, é um sigilo referente ao público, né? Não alcança juiz, não alcança MP, não alcança delegado, não alcança advogado para os documentos que já estejam documentados. Então, é um sigilo mitigado. Olha assim, em um IP existem informações que já estão documentadas. Por exemplo, eu mandei a arma para fazer um laudo de eficiência da arma e já tem o resultado, o laudo já voltou e já foi para o inquérito. Por que o delegado não pode, o advogado não pode ver? Claro que pode, tá? Mas alguns documentos que ainda não estão nos autos, esses não podem, justamente para dar um bom andamento aos autos. Olha aí que vai dizer o informativo 720. Se a defesa técnica teve pleno acesso aos autos da ação penal, anexos e míticas, a negativa de ingresso de notebook na unidade prisional, questão legal. Para que o custodiado visualize as peças eletrônicas, não configura a violação ao princípio da ampla defesa. Então, o PEBA lá, o preso, ele alegou que impediram de trazer o notebook para ele ver, Ele queria um notebook para ele ver as peças, e isso seria uma violação ao princípio da defesa. Colou isso aí? Não, pode ter o advogado já viu. Tá? No caso, a restrição de notebook justificava-se pelo risco da ofensa da segregação prisional. Imagina se virar moda isso, todo preso quer que o notebook entre na cadeia, né? Não dá. Beleza? Bom, aqui só alguns detalhes também, né? Já falamos que o inquérito é sigiloso, como regra, para garantir a eficácia das situações. Nós temos aí as prerrogativas do advogado, o advogado tem acesso aos dados da investigação, tá? Só que é um direito retrospectivo, ele vai acessar o que já foi produzido e está documentado e integra os autos da investigação. E terceiro, desde que isso não frustre a diligência em andamento, tá? Ele não pode acessar diligências que estão para acontecer ainda. Olha só o que vai dizer o Estatuto da OAB. Artigo 7º, parágrafo 2º. O acesso ao inquérito independe de procuração. Então, o advogado acontece muito na prática. Ele chega lá na delegacia, ele quer ver os autos, só que ele não tem procuração. Ele pode ver? Em regra, pode, tá, pessoal? A não ser nos casos de sigilo. Aí ele precisa de uma procuração. Se o inquérito for... Existem alguns casos aí que envolvem menores, que envolvem situações mais complicadas, aí ele precisa de procuração. Nos crimes em que seja decretado segredo de justiça, não pode outro advogado senão o investigado. Aí ele não pode, Ele tem procuração, mas no dia ele tem uma audiência, ele não pode. Aí ele manda um colega dele lá. Vai lá na delegacia, pega a cópia para mim. Vai ter vista? Não. Beleza? Então, não chore, não vai ter vista. A Lei 13.245 implicou um reforço das prerrogativas da defesa, sem contudo conferir ao advogado. Não há que se falar num direito subjetivo de intimação prévia
e tempestiva do calendário de inquirições. Eu tenho que intimar o advogado para dizer, olha, eu vou ouvir ele hoje ou amanhã. Não, não existe isso não, tá? Mas o advogado tem direito de acompanhar seus clientes durante as infrações, mas a sua participação não se torna obrigatória. Cuidado, tá, pessoal, na questão do crime organizado. O acesso dos autos da investigação no crime organizado, aí eu preciso de autorização judicial, somente o juiz pode autorizar, tá? O advogado pode tomar apontamentos, copiar os autos da investigação. Se for negado, tá? O delegado pode responder aí, né? Por isso, eu posso entrar com mandado de segurança, posso entrar com habeas corpus ou uma simples petição para o juízo informando, olha, aquele delegado ali não quer me dar a visão dos autos. O STF, em decisão vinculada no informativo 964, entendeu que a negativa de acesso ao investigado às peças que dizem respeito aos dados terceiros, que não possuem, então o advogado às vezes ele quer ver tudo, né? Tem nada a ver com o inquérito dele, mas ele quer ler. O delegado é obrigado a prestar, não ofende a súmula vinculante 14, tá? Tem que ter relação com o que ele está ali no inquérito dele. Última questão, pessoal, para a gente terminar aqui. Fábio Delta determinou de ofício a instauração de um IP para apurar a suspeita de roubo de residência de uma celebridade. Roubaram lá a casa do Luciano Huck. Ocorre que o dono da residência, que é pai da celebridade, ficou tenso ao ver nas redes sociais a notícia sobre o fato. Aí o pai do Luciano Huck chegou lá na delegacia e falou, olha, deixa para lá isso aí. Você vai me dar mó dor de cabeça, essa exposição, eu não quero as pessoas aqui na frente da minha casa. Arquiva um inquérito aí, vamos abafar isso aí, né? Vamos deixar para lá. Acontece todo dia, toda hora. Nesse caso, o inquérito não pode ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia? Claro que pode. O inquérito deve ser instaurado pelo delegado de polícia. É um crime de roubo, ação penal pública incondicionada. A partir do momento que o delegado tem ciência do fato criminoso, ele deve instaurar inquérito. Não tem conversa fiada, não. O delegado de polícia, tomando conhecimento da prática da infração penal, de ação penal pública incondicionada à representação, é o caso pública incondicionada, não deverá instaurar o inquérito, ainda que a vítima tenha representado. O delegado de polícia, tomando conhecimento da prática de uma infração penal, deve instaurar de ofício o inquérito policial. Não tem essa conversa fiada, não. E o inquérito deve ser arquivado diante do requerimento do dono de residência. Não, pessoal. Esse requerimento, ele não tem valor. Então, gabarito é letra D. São formas de instauração de inquérito policial na modalidade incondicionada. Pode ser de ofício, pela autoridade policial, mediante requerimento do ofendido ou representante legal, por meio de requisição do MP ou do ministro da Justiça, por intermédio de um auto de prisão em flagrante, do APF. Pessoal, aqui, ó, por meio de requisição do MP, tem que instaurar? Chega lá na minha delegacia, o MP pedindo para que, olha, investigue aquilo ali. Eu estou mandando, eu estou requisitando. Tem que instaurar. Tem que instaurar. Não adianta o delegado querer espernear, falar, a não ser que seja algo bizarro, que não é crime, que é manifestamente ilegal, ele não é obrigado a cumprir essa requisição. Mas, como regra, ele tem que instaurar. Tá? Em virtude de delatio criminis anônima, né? A famosa aí, denunciação anônima, né? Após a apuração preliminar. Claro, chega lá uma notícia de um fato, eu vou instaurar de cara o inquérito, uma denúncia anônima? Não, eu vou fazer o que nós chamamos de VPI, verificação preliminar investigatória. Então aí, letra D, quando em regra o crime de ação penal pública incondicionada, o delegado deve instaurar o inquérito de ofício, tá? Olha o que vai dizer a Lei 2.830, que regula as atribuições do cargo de delegado. Ele pode instaurar de ofício. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado de ofício, tá, pessoal? Então, cuidado aí com essas determinações. Aqui nós vamos ter alguns outros detalhes que eu trouxe para vocês, ó. No inquérito, nos casos que o crime depende de representação, aí eu preciso da representação para instaurar o inquérito.
Nos casos de ação penal privada, eu preciso o requerimento, tá? Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Mas no caso da questão, ação penal pública incondicionada, o delegado tem a obrigação de instaurar, tá? E cuidado, o delegado jamais vai arquivar inquérito, jamais, esquece. Se tem uma regra que você pode levar na tua cabeça é, delegado não arquiva inquérito policial. Tudo bem? Pessoal, era isso aí que eu tinha para falar para vocês, né? Espero que tenham ido bem no simulado. Espero que as correções também tenham sido boas aí, que tenham gostado, né? E eu estou aberto à disposição aí, se quiserem mandar dúvidas, críticas, elogios, @Prof. Rafael de Oliveira. Me adicionem, pessoal. Fale se gostaram ou não, é bom para o nosso crescimento e eu fico muito feliz que vocês mandem esses feedbacks aí pra gente. Beleza? Olha, esse simulado está muito bom, tá, pessoal? Não é porque eu fiz, não, mas é assim, um simulado que te prepara no nível alto. Não adianta vir aqui trazer só questão bobinha para vocês, pessoal. Convenhamos, concurso público hoje em dia está cada vez mais difícil. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!